pelos cânticos que a gente pôde entoar ao Senhor. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Daniel, no capítulo 6. Vamos ler alguns versículos até o verso 16. Daniel, capítulo 6, do 1 ao 16. É um texto já bastante pregado, bastante conhecido de todos. Eu creio que não só da igreja, né? Amém? Dário achou por bem nomear 120 sátrapas para governarem todo o reino. E colocou 3 supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. Os sátrapas tinham que prestar contas a eles para que o rei não sofresse nenhuma perda. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas, por suas grandes qualidades, que o rei planejara colocá-lo à frente do governo de todo o império. Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental. Mas nada conseguiram. Não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel, não era desonesto, nem negligente. Finalmente, esses homens disseram: jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. E assim, os supervisores e os sátrapas, de comum acordo, foram falar com o rei. Ó rei Dário, vive para sempre. Todos os supervisores reais, os prefeitos, os sátrapas e os conselheiros e os governadores concordaram que o rei deve emitir um decreto ordenando que todo aquele que orar a qualquer Deus ou a qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja atirado na cova dos leões. Agora, ó rei, emite o decreto e assina-o para que não seja alterado. Não seja alterado, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. E o rei Dário assinou o decreto. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. E ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava agradecendo ao seu Deus. Então aqueles homens foram investigar e encontraram Daniel orando, pedindo ajuda a Deus. E foram logo falar com o rei acerca do decreto real. Tu não publicaste um decreto ordenando que nesses 30 dias todo aquele que fizer algum pedido a qualquer Deus ou a qualquer homem, exceto a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões? O rei respondeu: o decreto está em vigor conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. Então disseram ao rei: Daniel, um dos exilados de Judá, não te dá ouvidos, ó rei, nem ao decreto que assinaste. Ele continua orando 3 vezes por dia. Quando o rei ouviu isso, ficou muito contrariado e decidiu salvar Daniel. Até o pôr do sol, fez o possível para livrá-lo. Mas os homens lhe disseram: lembra-te, ó rei, que segundo a lei dos medos e dos persas, nenhum decreto ou edito do rei pode ser modificado. Então o rei deu ordens e eles trouxeram Daniel e o jogaram na cova dos leões. O rei, porém,
Daniel, que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre. Amém? Vamos orar? Senhor, queremos te agradecer pela tua palavra, pela oportunidade de estarmos nesse momento concentrados, nesse momento dedicados a prestar um culto ao Senhor. Obrigado, Senhor, por nos permitir este momento, nos permitir saúde, nos permitir estarmos vivos, Senhor. Que o nosso coração esteja voltado a cada dia para a tua vontade. Te peço particularmente que tu me permita trazer a mensagem que tu colocaste ao meu coração para compartilhar com os meus irmãos, Senhor. Porque já aprendi muito através daquilo que tu colocaste diante de mim. Muito obrigado, meu Pai, em nome de Jesus. Amém? Nessa noite a gente vai meditar um pouco sobre Daniel. É um personagem bíblico que é bem conhecido de todos nós. É conhecido dentro da igreja e até fora da igreja, vamos dizer assim, né? Por conta de alguns episódios da vida dele. Inclusive esse, o da Cova dos Leões, né? Que eu não li o finalzinho, mas eu creio que praticamente todos que estão aqui devem conhecer esse final. A vida de Daniel, ela foi, vamos dizer assim, cheia de obstáculos. Como o texto diz aqui em algum momento, Daniel era um exilado, né? Daniel foi trazido para a Babilônia como cativo, né? Depois de um cerco que o rei fez a Jerusalém. Então, Daniel veio junto com o seu povo, né? Para servir os babilônios. Então, Daniel foi escolhido, dentre outros, por conta também de algumas capacidades que ele tinha, né? Se você tiver curiosidade de reler todo o livro de Daniel, você vai perceber que foi feita uma seleção e o rei pediu que aquelas pessoas que fossem escolhidas tivessem algumas características que Daniel tinha, né? E mesmo sendo, vamos dizer assim, um exilado, alguém que estava cativo, Daniel já impôs uma condição naquele primeiro momento ali. Estima-se que Daniel tinha mais ou menos uns 18 anos, ou seja, Daniel era muito jovem. E Daniel disse, a Bíblia diz que ele resolveu em seu coração não se contaminar com as iguarias, né? Todo mundo também conhece esse trechinho aí da vida de Daniel, né? E Daniel disse que tentou negociar com o responsável por eles para que ele não precisasse comer daquela dieta que o rei tinha determinado. O oficial ficou meio temeroso, né? Porque afinal foi o próprio rei que tinha definido. Então, mas mesmo assim, a palavra também diz que foi o Senhor que moveu o coração daquele homem e permitiu que Daniel e seus amigos se alimentassem de verduras. Bom, depois disso, o texto também fala que o Senhor derramou sobre Daniel e seus amigos inteligência e sabedoria. E sobre a vida de Daniel, algo mais. Que Daniel fosse capaz de interpretar sonhos e visões. Quem conhece o livro também sabe que isso foi muito importante para Daniel, né? Esse algo mais, né? Daniel, logo em seguida, revelou um sonho que Nabucodonosor teve, né? Que ninguém conseguia entender o que era. Na realidade, Nabucodonosor queria que ele dissessem qual era o sonho e dissessem o que é que o sonho significava. Era uma missão que só Deus mesmo na causa, né? Mas o Senhor deu graça mais uma vez a Daniel e Daniel revelou o sonho e sua interpretação. Um sonho que tem até um fundo escatológico, né? E que para aqueles que viviam naquela época, para Nabucodonosor, vamos dizer assim, era algo que falava da sucessão do reino dele, etc. Daniel, a partir daí, passou a ter destaque dentro daquele reino. E foi, vamos dizer assim, ocupou bastante, vamos dizer assim, lugares de destaque dentro do Império Babilônio. Novamente, Daniel é chamado a responder para um sonho do rei. Só que dessa vez, era um sonho que trazia um juízo sobre o rei. Mas Daniel não se privou de trazer essa mensagem. Pelo contrário, talvez outros tivessem medo, né? Ó, imperador, se eu não falar aqui, não vai ter nada demais, não.
vai acontecer um negócio com ele, mas Daniel disse o que seria, né? Após isso, mudou-se o rei, e no capítulo 5 a gente vai ver que, mais uma vez, o Senhor traz uma mensagem de juízo sobre um rei da Babilônia, que seria o último rei. No caso, seria Belsazar, né? E o Senhor ele tinha usado os utensílios da casa de Deus, e o Senhor manda uma mão escrever, né, na parede lá. Também muita gente, eu acho que a maioria também conhece esse trecho. E ele diz o que é que significa aquela mensagem. E foi uma interpretação, vamos dizer assim, com uma conclusão quase que imediata, né? O texto diz que naquela mesma noite o rei foi deposto, morto, e um novo império assumiu o Império Babilônico, que foi o Império Medo-Persa. E é onde nós chegamos aqui agora. Amém? Daniel se encontrava agora no Império Medo-Persa, para servir ao Império Medo-Persa. E nesse momento, quem era o rei que estava sobre ele? Um rei chamado Dário, que a gente acabou de ler aqui. Eu fiz um resumo, mas para a gente se situar no momento em que Daniel se encontrava aqui. É importante lembrar que Daniel ocupou todos esses lugares ficou em evidência, vamos dizer assim, em lugares de destaque, mas ele era alguém que era um cativo. Ele era alguém que havia sido trazido como, vamos dizer assim, para servir aquele povo, para ser súdito daquele rei. O texto que a gente acabou de ler, ele traz algumas questões importantes para a gente, né? Porque, assim, quem já leu o livro completamente, que não é tão grande assim, né? Dá para você ler aí em pouco, acho que em menos de 1 hora dá para ler tudo. Vai perceber que Daniel realmente foi um homem muito usado por Deus, um homem que andou com Deus, um homem que tinha intimidade com Deus. E é um homem que a gente pode extrair lições importantes. E nessa noite eu queria falar sobre um tema que eu creio que toda a igreja e todo mundo considera importante, que é a integridade. Amém? Algo que deve ser relevante para todos nós. E eu acho que Daniel é um personagem bíblico que tem, vamos dizer assim, tem uma vida que serve de ensino para a gente, nesse tema. Amém? Quem conhece a vida de Daniel pode perceber isso. A palavra integridade significa o quê? Estado ou característica de quem está inteiro. Qualidade ou caráter de uma pessoa de conduta irrepreensível. E tem uma frase que eu vi na internet que eu achei bem interessante sobre integridade, e ela diz assim: integridade é a coragem de fazer o certo a despeito das consequências e da inconveniência. Daniel tinha essa característica. Vou repetir. Integridade é a coragem de fazer o certo a despeito das consequências e da inconveniência. Eu vou falar sobre 2 aspectos da integridade de Daniel, né, que eu acho bem relevantes, e a partir desse texto que a gente acabou de ler, né? O primeiro é a integridade moral de Daniel. Então, Daniel, ele, lendo o texto, a gente percebe que ele tinha integridade moral. Estima-se que nesse momento aqui, Daniel já tinha, se lembra que eu falei que Daniel tinha em torno de 18 anos, né, quando foi trazido para a Babilônia. Nesse momento aqui, Daniel já tinha mais ou menos 80 anos. Nesse episódio aqui, em que ele já estava servindo ao Império Medo-Persa. E ele teve uma trajetória, que a gente falou, né, de destaque
ao longo da sua história dentro do Império Babilônico. E estava também tendo no Império Medo-Persa. Não sei se vocês prestaram atenção no início, quando a gente leu, o rei tinha colocado ele e mais outros 2 supervisores, né? Seriam 3 supervisores, para comandar 120, que ele chamava de sátrapas, né? Que é como se fossem os governadores de províncias. E o rei estava gostando tanto do desempenho de Daniel, que ele estava resolvendo fazer o que com Daniel? Botar Daniel acima de todo mundo. Né? Daniel ia ficar acima de todos aqueles homens. O que causou o quê? Desagrado para todos eles. Tanto os outros 2 que estavam na mesma posição dele, quanto para os sátrapas que já eram, vamos dizer assim, subalternos, né? Já eram comandados por Daniel. E o que foi que eles fizeram? O texto nos diz que eles se juntaram para fazer o quê? Para achar uma brechinha para destruir Daniel. E o que é que o versículo 4 nos diz? Diante 6:4. Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental. Então foram fazer uma CPI lá com Daniel, né? Eu creio que na surdina, né? Vou pegar esse cabo pelo pé aqui. Mas nada conseguiram. Não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel, não era desonesto e nem negligente. O homem tinha qualidade, gente? Alguém diria que o homem era bom, né? Ele tinha integridade moral. Notem que Daniel já tinha uma história, né? Vindo do outro império, chegando agora no Império Medo-Persa. E o pessoal queria derrubar ele de qualquer maneira. Foi procurar. Vamos procurar aqui na gestão de Daniel. Vamos ver se Daniel não é corrupto. Não está fazendo um desvio assim de verba. Se Daniel não está fazendo uma rachadinha. Vamos ver se Daniel realmente está usando os recursos de forma correta. O texto nos diz que Daniel não só era honesto, mas Daniel também era fiel e não era negligente. Ou seja, Daniel fazia o que era necessário no momento que era necessário. Não deixava pendências, né? Daniel não era preguiçoso. E olhe que ele já era um senhor de quantos anos? 80. Então, Daniel, para mim, claramente, é um exemplo de integridade moral. É difícil, né, gente, hoje em dia. Um homem que tem uma vida pública. No caso aí, ele era um supervisor de governadores. Tinha acesso, com certeza, a recursos dos mais variados tipos, tinha poder e autoridade. E aí, se você pensar, 120 mais 2 se juntaram para investigar um e não acharam nada. Não acharam nada sobre Daniel. Daniel realmente era um homem íntegro. Um homem que tinha princípios, amém? Dizem que todo homem tem um preço, né? Não é um jargão popular aí? Todo homem tem um preço porque todo homem pode ser comprado. Mas parece que Daniel não tinha, não. Daniel não tinha. E olhe, gente, que quando alguém quer derrubar alguém, né? O cara vai fundo, né? Talvez tivesse até investigado a vida de Daniel na época da Babilônia, né? E não acharam nada do homem. Então é importante, assim como Daniel, que nós também sejamos íntegros.
integridade nesse aspecto, né, da moral, não é, vamos dizer assim, algo, ou melhor, Daniel não estava fazendo nada surpreendente. É a obrigação dele, amém? Como qualquer um cidadão, e no nosso caso, cristão, devemos buscar ser o quê? Honestos, fiéis e não negligentes. Sim ou não? Só que a gente sabe também que no mundo que a gente vive, inclusive no nosso país, quem tem práticas como essa, de honestidade, fidelidade e que não é negligente, tem status para ser louvado, né? Chama a atenção. Porque a grande maioria, né, principalmente na ala política, né, deixa muito a desejar, vamos colocar assim. Mas na nossa vida particular, também tem que ser assim. Por quê? Aqueles que estão lá são reflexo, são substrato da sociedade. Qual é a diferença entre nós e eles? O poder e a autoridade que foi dado. Então é importante também buscarmos esse princípio para as nossas vidas, a integridade moral. Se comprou, pague. Se deu a palavra, cumpra. Se pediu emprestado, devolva. Se tem empregados, pague e acerte corretamente. Amém? É importante que sejamos íntegros. É importante que sejamos espelho. E Daniel nos mostra que é possível agir com integridade. Daniel realmente era um homem moralmente íntegro. Que busquemos isso para a nossa vida. E no finalzinho eles jogam a toalha, né, irmão? O que é que eles dizem lá? Vamos ler no verso... no verso 5. Eles dizem: finalmente, esses homens disseram: jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel. Jamais é muito tempo, né, gente? A menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. Então eles jogaram a toalha. Não adianta a gente ir por esse lado aqui não, que não vai dar certo não. Vamos partir para a vida espiritual dele, que aí talvez a gente seja mais bem sucedido. Imaginavam eles, né, meu irmão? Então vamos olhar agora para a integridade espiritual de Daniel. Vamos ver por que a gente pode se inspirar na vida de Daniel em relação à sua integridade espiritual. Já dá para notar que Daniel era íntegro, né? Desde o início, ele já deixou claro a quem ele servia. Lá no início, na Babilônia, com seus 18 anos, ele já demonstrou que as suas condutas espirituais, as suas práticas espirituais eram importantes para ele, eram relevantes para ele. E ele lutou para que aquilo ali acontecesse, né? Ele abriu a sua boca, ele falou com o chefe dos oficiais, e eu imagino que a grande maioria daqueles que estavam ali com Daniel, né, devem ter dito: rapaz, fica calado, o cara já escolheu você para ficar aqui do lado da gente, a gente já vai servir o rei, já vamos comer a boia do rei aqui. Você ainda quer botar, vamos dizer assim, fazer exigência? Você não está direito de fazer exigência, não. Porque o texto fala que foram escolhidos entre os israelitas, né? Então, devia ter várias tribos ali representadas naqueles jovens. Mas Daniel já deixou claro quem era o Senhor da vida dele. E não era Nabucodonosor. Amém? Ele tinha um Senhor que estava acima de qualquer homem. E ele, já com 18 anos, se arriscou
e abriu a sua boca naquela circunstância porque ele imaginava que se ele se alimentasse daquela ceia, daquela dieta, ele iria talvez estar infringindo algum princípio que ele acreditava, né? A gente sabe que os judeus tinham uma dieta, né, específica e recomendada pela palavra, e provavelmente aquela dieta que era proposta para ele iria, né, de alguma forma, fugir daquilo que ele acreditava. Então, desde aquele momento, Daniel se colocou. Amém? E o texto que a gente acabou de ler em Daniel 6, diz que o rei ouviu os sátrapas e os supervisores, né? E fez aquele decreto, né? E assinou o decreto. Vocês notam que ele, várias vezes no texto, ele repete tipo algo que é pronto aqui, né? Segundo a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogado o decreto. Então, pelo que a gente pode imaginar aqui, nem o rei podia voltar atrás. Ele era o rei, mas uma vez que ele disse, uma vez que ele assinou, prego batido e ponta virada. Tinha que se cumprir. E aí, Daniel ficou sabendo. Vamos ler o verso 10? Ele diz: quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer, 3 vezes por dia, e ele se ajoelhava e orava agradecendo ao seu Deus. Amém? Parece até que Daniel estava querendo afrontar, não parece? O texto diz o quê? Quando Daniel soube do decreto, que o decreto tinha sido publicado, porque ele foi fazer exatamente o contrário do que o decreto dizia, né? Ele disse, tem que passar 30 dias e você é a única pessoa que você pode... Som. A única pessoa que você pode fazer orações é só para o próprio rei. Aí Daniel vai para o mesmo quarto, virado para a mesma janela, e vai orar a Deus. O texto diz que ele vai agradecer, né, a Deus. Não parecia uma afronta? Mas não era. Porque eu imagino que Daniel, ao longo dos seus 80 anos já, né? Devia ter essa prática todos os dias, 3 vezes ao dia. Eu creio que aquilo ali virou mais do que uma rotina para Daniel. Ou melhor, não era uma rotina. Porque rotina cansa, né? Era algo que já estava enraizado na sua alma. Era algo que já fazia parte do relacionamento dele. Era uma prática espiritual que eu imagino que se ele deixasse de fazer, era como talvez tirar uma parte muito importante da vida dele. E imagine também que Daniel estava pronto para pagar o preço que tivesse que pagar. Porque ele tinha um Senhor. E não era Dário. Amém? Ele sabia a quem ele devia adoração. Então ele foi. Ele orou virado para Jerusalém e agradeceu ao Senhor. Imagino que Daniel, segundo o texto também, segundo esse trecho que a gente leu, Daniel não estava disposto a deixar o relacionamento dele com Deus por nenhum momento. Concordam?
Imagine por 30 dias, né? Porque o decreto não dizia assim. Ele não abriu mão, talvez, acho que talvez só foi a distância de onde ele estava até chegar na casa dele, né? O tempo. E ele foi logo buscar o Senhor. Talvez, se tivesse algum crente esperto do lado de Daniel, tivesse dado uma ideia para Daniel. Ó, Daniel, não precisa não, isso tudo não, rapaz. Você faz assim, você ora no seu íntimo, com os olhinhos abertos, e não mexe nem a boca. O rei não vai saber não, meu irmão. E no instante você vai ver, vai passar esses 30 dias e você volta de boa lá. Para o seu quartinho lá e faz oração. Será que ele não ia achar um esperto desse não, para dar essa ideia para Daniel? O que vocês acham? Mas Daniel não estava disposto a isso não, meu irmão. Daniel tinha integridade espiritual. Daniel tinha convicção. E ele estava disposto. Aquilo para Daniel não era negociável. E para nós, o que tem sido negociável? O que a gente tem ou está disposto a abrir mão do nosso relacionamento com Deus para agradar amigos, namorados ou namoradas, o seu próprio cônjuge, né? O seu patrão, ou até o seu governo. O que é que você está disposto a abrir mão? Ou o que é que você tem aberto mão na sua vida espiritual? Muitas pessoas dizem que vai chegar o tempo de que as pessoas serão forçadas por lei, né? Ou seja, alguém vai editar uma lei de que as pessoas serão obrigadas a agir. Serão obrigadas não, serão... Porque ninguém pode obrigar, né? Vamos dizer assim. Você vai fazer se você não estiver disposto a pagar aquele preço, aquela pena, né? Vamos dizer assim. Mas vamos dizer assim, vai chegar uma lei em que a pessoa seria... vou usar o termo obrigada a fazer uma determinada coisa que fosse contrário àquilo que ela crê, àquilo que está na palavra. E aí eu fiquei pensando, será que muita gente não já está fazendo aquilo que é contrário à palavra? Em secreto. Né? Ou acha que está em secreto, né? Porque de Deus ninguém se esconde. Será que muita gente não já está fazendo aquilo que Deus abomina, que a palavra condena? Mesmo sem a força da lei? Voluntariamente? Imagine se for submetido a uma lei, né? Será que essas pessoas vão ter firmeza espiritual para dizer, não vou fazer não, aí eu não vou fazer não. Será que numa circunstância dessa aqui, de Daniel, como é que essas tais pessoas agiriam? E aí às vezes a gente pensa nas coisas mais absurdas, né? Mas tem pequenas práticas também que às vezes nós temos, que elas são contrárias à palavra. Talvez na nossa mente aí passe o quê? Adultério, roubar um banco. Mas e pecados secretos no nosso coração? A maneira como eu vejo o meu próximo. Porque às vezes a gente foca no que é grandioso, mas não consegue tirar a trave do nosso olho. Será que essas pessoas terão firmeza
para encarar o que Daniel encarou? Será que nós estamos dispostos, como Daniel, a pagar esse preço? Foi um preço alto, né, meu irmão? Ou melhor, ia ser um preço alto, porque ia ser a própria vida dele. Amém? Mas a gente vê que esse preço que Daniel poderia pagar não foi pago por Daniel, porque o Senhor resolveu livrá-lo. Quem conhece toda a história sabe que o Senhor livrou Daniel. O Senhor impediu que os leões devorassem Daniel. Mas muitos homens íntegros e honestos, ao longo da história, não foram poupados como Daniel. Perderam suas vidas. Muitos homens, e ainda hoje, né, meu irmão? Muitos homens ao longo da história da igreja perderam suas vidas e perdem ainda suas vidas. Porque assim como Daniel, eles estavam dispostos a pagar esse preço de manter a sua integridade espiritual. Amém? Então que a gente pense nisso. Nesse finalzinho de ano, né? Tem muita gente que para fazer a contabilidade, né, do ano. Às vezes para fazer a contabilidade financeira dos bens que adquiriu ou deixou de adquirir, dos tombos que levou ou não. Mas às vezes, será que para fazer a contabilidade da vida espiritual? É importante a gente parar também para fazer. Como é que eu estava no início de 2020? Como eu estou agora no final de 2020? Eu me relaciono melhor com o meu Senhor? Meu relacionamento é mais consistente? Eu amadureci em algum aspecto da minha vida cristã? Ou eu continuo o mesmo Anderson do início de 2020? Quais foram os meus ganhos? Espiritualmente falando. Eu acho importante a gente pensar sobre isso. E por isso eu resolvi, ou melhor, o Senhor me permitiu trazer uma palavra a respeito de integridade. Tanto integridade moral como integridade espiritual, baseado na vida de Daniel. Que o Senhor seja louvado. Amém? Eu queria que você ficasse de pé.